Bem, de volta com o regimento interno e para falarmos da ordem do dia, continuarmos, na verdade, o tema ordem do dia. Afinal de contas, lá no artigo 22 nós estudamos as partes da reunião ordinária e a parte mais importante que temos é justamente a ordem do dia. Então agora nós iremos complementar as informações que nós estudamos no 22 e também no 23, que trata da reunião extraordinária, com os artigos 27 a 32 do regimento interno, tá? A tendência do examinador, principalmente para cargos como o cargo de consultor legislativo, tá? É misturar na mesma questão o artigo 22 com o 27 a 32. Então daí a importância de se estudar essa subseção 4 que fala a respeito da ordem do dia. Eu já preparei um esqueminha aqui, ó, onde a gente vai fazer essa mescla, tá? Onde a gente vai analisar de forma conjunta o artigo 22, que é o mais importante, o transcurso da reunião ordinária, com os artigos 27 a 32. Mas é claro também que com as devidas adaptações, a gente tem que interpretar esses artigos 27 a 32 também para as reuniões extraordinárias. Afinal de contas, a reunião extraordinária também possui ordem do dia, ok? Então o que a gente tem que observar a partir do artigo 27? Atenção, vejam o texto do artigo 27. Será distribuído antes da reunião o impresso contendo a ordem do dia, que não será interrompida salvo para a posse de deputado. Então, antes do início da reunião da Assembleia como um todo, tá? Não é antes do início da ordem do dia. Antes do início da reunião, eu tenho um impresso sendo distribuído para cada deputado, falando qual que vai ser a ordem do dia daquela reunião da Assembleia Legislativa. Por quê, gente? Porque a ordem do dia, em termos práticos, é a agenda diária de trabalhos de uma casa legislativa. Qualquer casa legislativa, seja o Senado, a Câmara, uma Assembleia Legislativa, a Câmara Legislativa do Distrito Federal, uma Câmara Municipal, tá? Possui ordem do dia. Então é natural que todos os membros de uma casa legislativa, antes de adentrarem numa reunião, em uma sessão da respectiva casa legislativa, já estejam ali de posse da ordem do dia, de qual vai ser a agenda de trabalhos, a pauta de trabalhos naquele dia, naquela reunião da respectiva casa legislativa, tá? Então não é algo exclusivo da Assembleia Legislativa, não. Vocês vão encontrar algo muito semelhante aí em todos os outros regimentos internos, tá? Ó, fica a ressalva aqui, ó, atenção, que se o examinador for cobrar o artigo 27, provavelmente ele vai mexer no finalzinho do artigo, tá? Então vejam só, será distribuído antes da reunião o impresso contendo a ordem do dia, que não será interrompida, salvo para a posse de deputado. Nós já vimos isso. Grifem aí, ó, salvo para a posse de deputado, tá? Há um deputado, ele pode tomar posse ao longo da sessão legislativa ordinária, ao longo dos trabalhos normais da Assembleia Legislativa ali em um determinado ano? Pode sim, tá? Então por isso a ressalva aí no finalzinho do artigo 27, vale a pena grifar por precaução. 28. Marquem o 28, asterisco no artigo 28, tá? Ao iniciar a segunda parte da reunião, o presidente abrirá as inscrições para o grande expediente da reunião seguinte. Detalhe, ao iniciar a segunda parte da reunião. Opa, se eu estou falando da reunião ordinária, qual que é a segunda parte da reunião ordinária? Justamente a ordem do dia. Se eu estou falando de uma reunião extraordinária, a reunião extraordinária não está dividida em duas partes também? Qual que é a segunda parte? A ordem do dia. Então aqui é a mesma coisa que dizer o seguinte, ó, ao iniciar a ordem do dia, o presidente abrirá as inscrições para o grande expediente da reunião seguinte. Afinal de contas, o grande expediente, o expediente e o grande expediente representam a primeira fase, aliás, a primeira parte da reunião ordinária ou até mesmo de uma reunião extraordinária. Eu já esquematizei aqui, ó, o que a gente tem que interpretar em termos práticos em cima do texto do regimento interno da Assembleia Legislativa. A reunião ordinária está dividida em três partes. Primeira parte, que está dividida na primeira fase, o expediente, aqueles 15 minutos. Depois, a segunda fase, o grande expediente. Aqui eu não tenho o pronunciamento de oradores inscritos? Pois bem, quando que esses oradores se inscrevem para
fazer os respectivos pronunciamentos, para fazerem, desculpe, os respectivos pronunciamentos. Ora, é sempre no início da ordem do dia da reunião anterior. Então, por isso que é importante nós observarmos o artigo 28. Ao iniciar a segunda parte da reunião, qual é a segunda parte da reunião? A ordem do dia, o presidente abrirá as inscrições para o grande expediente da reunião seguinte, ou seja, da próxima reunião ordinária da Assembleia Legislativa, por exemplo, tá? Afinal de contas, eu já passei do expediente e do grande expediente daquela reunião ordinária que está se desenvolvendo, tá? Então é por isso que eu tenho que observar que é para a reunião seguinte. Não se esqueçam do artigo 28, tá? O artigo 28 ele entra logo no iniciozinho aqui, da ordem do dia, tendo em vista o disposto no regimento interno. Ao iniciar a segunda parte da reunião, o presidente abrirá as inscrições para o grande expediente da reunião seguinte, ou seja, da próxima reunião ordinária. Eu estou numa terça-feira, está ocorrendo o transcurso de uma reunião ordinária na terça-feira lá na Assembleia Legislativa. Não tem outra reunião ordinária marcada para as 14 horas da quarta-feira, no dia seguinte? Então eu estou falando, por exemplo, as inscrições que serão abertas para a reunião de quarta-feira, para a reunião seguinte, ok? Cuidado com o 28, é uma questão aí, importante em termos de prova, tá? 29. As comunicações da presidência, compreendendo informações, decisões, despachos e atos assemelhados, serão feitas preferencialmente antes de iniciada a apreciação de proposições. Tem muita gente que está lendo o 29 e está embaralhando tudo. Peraí, professor, não entendi. Por que fala preferencialmente? Lá no artigo 22 do Regimento Interno, nós estudamos que a segunda parte da reunião ordinária, que é a ordem do dia, tem as comunicações da presidência na primeira fase. Então, se eu tenho lá disposto no regimento interno, no artigo 22, que isso acontece na primeira fase, vai acontecer na primeira fase. Se você tem como referência tão somente, a reunião ordinária, realmente esse raciocínio está correto. As comunicações da presidência, eu até coloquei aqui, artigo 29, irão ocorrer na primeira fase da ordem do dia. Agora, e se eu tiver em uma reunião extraordinária? Se eu tiver em uma reunião extraordinária, nós não temos uma disposição específica por parte do regimento interno de quando podem acontecer as comunicações da presidência. Até porque a ordem do dia na reunião extraordinária, como nós vimos no artigo 23, pode ou não ser subdividida pelo presidente da Assembleia. Então, no meu entender, no meu humilde entender, na minha humilde interpretação do regimento interno da Assembleia Legislativa aí, o preferencialmente aqui existe em virtude da reunião extraordinária. Mas se a pergunta for com relação à reunião ordinária, eu vou aplicar o que nós vimos no artigo 22, que as comunicações da presidência acontecem na primeira fase da ordem do dia, tá? Não acredito que o examinador venha fazer esse tipo de comparação, venha perguntar sobre esse preferencialmente aí disposto no artigo 29, tá? Só estou explicando porque tem muita gente tendo essa dúvida, muita gente me encaminhando mensagem através das redes sociais por conta desse artigo 29, porque está fazendo confusão dessa parte da ordem do dia com relação ao transcurso da reunião ordinária e ao transcurso da reunião extraordinária, tá? Que nós estudamos no 22 e no 23, tá? Então, o 29, em termos práticos de concurso aqui, tá justamente na primeira fase da ordem do dia, quando eu falo de uma reunião ordinária. Numa reunião extraordinária, preferencialmente também na primeira parte aí, tá? Bem, o que a gente tem que observar agora? Artigo 30, O presidente da Assembleia organizará e anunciará a ordem do dia da reunião seguinte, que será convocada antes de encerrados os trabalhos. Antes de encerrados os trabalhos. Quando que eu tenho o encerramento dos trabalhos? Próximo do fim da reunião ordinária. Então, em termos práticos, o artigo 30, ele entra na terceira parte da reunião ordinária.
ou então no finalzinho da segunda parte da reunião extraordinária, tá? Então, antes de encerrar os trabalhos, no caso aí da reunião ordinária às 18 horas, eu tenho a incidência do artigo 30. O presidente da Assembleia organizará e anunciará a ordem do dia da reunião seguinte, que será convocada antes de encerrados os trabalhos. Então, se eu estou na terça-feira, no finalzinho ali da terça-feira, ele anuncia a ordem do dia, qual vai ser a pauta, a agenda de trabalhos da Assembleia Legislativa na quarta-feira, tá? Então, por isso aí o artigo 30. Artigo 31, marquem o artigo 31, tá? Asterisco no artigo 31, questão de prova aqui, ó. O presidente da Assembleia reunir-se-á quinzenalmente com o Colégio de Líderes a fim de prestar informações sobre as matérias em condição de serem incluídas nas ordens do dia do período subsequente. Então, eu tenho que lembrar que essa agenda diária, essa pauta diária de trabalhos da Assembleia, ela é feita de 15 em 15 dias. E não é uma deliberação única e exclusiva, uma vontade única e exclusiva do presidente. O presidente, ele entra em contato com o Colégio de Líderes e coloca ali a pauta de votação da Assembleia, a ordem do dia, de acordo com os entendimentos que são feitos também com as lideranças da Assembleia Legislativa, tá? Então, daí a importância do artigo 31, ó. Perceber que o presidente da Assembleia, ele vai se reunir quinzenalmente com o Colégio de Líderes a fim de prestar informações sobre as matérias em condição de serem incluídas nas ordens do dia do período subsequente. Então, de 15 em 15 dias, desculpe, gente, quinzenalmente, de 15 em 15 dias, tá? A gente tem essa definição aí das ordens do dia, né? Da pauta diária de trabalhos aí da Assembleia Legislativa, ok? Bem, artigo 32, eu posso ter modificações na ordem do dia? Sim, tá? Vejam só, artigo 32, a modificação da ordem do dia se dará em cada fase da reunião, a requerimento, nos seguintes casos. Inciso 1º, adiamento de apreciação de proposição. Às vezes tem uma proposição de um projeto de lei ordinária, por exemplo, para ser votada naquela ordem do dia, e existe um requerimento, tá? Pedindo o adiamento da votação dessa proposição. Se o requerimento for deferido, acontece aí essa alteração da ordem do dia, com adiamento da apreciação da proposição. Pode ser que aconteça ainda o previsto no inciso 2º, ó, retirada de tramitação de proposição. Aqui eu não estou pedindo simplesmente o adiamento, não. Eu estou falando da retirada daquela proposição da ordem do dia, retirada, né, da pauta de trabalhos da Assembleia de uma maneira geral. Não estou simplesmente propondo o adiamento como no inciso 1º. E no inciso 3º, a alteração da ordem de apreciação de proposições. Às vezes eu tenho uma proposição que é mais importante do que outra, tá? E aí chega-se esse consenso onde deve acontecer uma inversão da apreciação daquela proposição com relação a outras, tá? Então eu posso ter modificação na pauta diária de trabalhos da Assembleia Legislativa? Sim, tendo em vista aí o disposto no artigo 32. A modificação da ordem do dia se dará em cada fase da reunião, a requerimento, nos seguintes casos. Inciso 1º, adiamento de apreciação de proposição. Inciso 2º, retirada de tramitação de proposição. E inciso 3º, alteração da ordem de apreciação de proposições, tá? Para mim, o mais importante aqui, ó, é prestar atenção no 28 e prestar atenção no 31, tá? Afinal de contas, né, eu posso ter essa mescla aí, juntando os artigos citados com o artigo 22, sobretudo, que fala do transcurso da reunião ordinária. Nunca é demais lembrar, falei de uma reunião ordinária, ela está dividida em 3 partes, tá? Primeira parte é o expediente e grande expediente. Expediente das 2 às 2h15, grande expediente das 2h15 às 3h15. Depois a gente vai para a parte mais importante, que é a ordem do dia, que está dividida em 2 fases, né? Na primeira fase, comunicações da presidência, pareceres, requerimentos. Ó, falei das comunicações da presidência, lembrar do artigo 29. Lembrar que antes, né, iniciada a segunda parte aqui da reunião, ó, eu tenho a incidência do artigo 28. Ao iniciar a segunda parte da reunião, o presidente abrirá as inscrições para o grande expediente da reunião seguinte. Opa, passei para a segunda fase, é a fase mais importante de todas. É o ponto central, né, de uma reunião ordinária, que em termos práticos aqui, ó, é a apreciação das proposições, daquilo que vai ser deliberado, votado pela Assembleia Legislativa naquele dia. Terminei, lembrem-se que não tem um horário específico,
específico para o término, a gente vai para a parte final da reunião ordinária, que é a terceira parte, tá? E aí eu vou ter comunicações, pronunciamento de oradores inscritos e lembrar aí da incidência do artigo 30, o presidente da Assembleia Legislativa, ele vai anunciar a ordem do dia da reunião seguinte, ok? Então, ó, artigo 27 a 32, juntamente com o artigo 22 do Regimento Interno, um assunto importante, atenção a todos os detalhes que eu observei com vocês aqui, ok? Obrigado, até o nosso próximo vídeo, dando continuidade ao Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais.